diferença sexual é o nome do problema ou é o nome da solução? Pode ser que seja o nome de um problema, porque existe uma certa diferença sexual, que talvez não seja tanto uma diferença. E toda crítica ao patriarcado é compartilhada por aquele tipo de feminismo que acredita que a diferença sexual é uma solução, e por aquele outro que acredita que a diferença sexual é apenas o nome do problema. Ou seja, patriarcado, como a gente estava dizendo, os regimes de colonização, eles estão aí. E toda a colonização da reprodução, do trabalho reprodutivo, do trabalho afetivo, nas diferentes formas de patriarcado, envolvem essa aponta para essa semelhança entre o problema colonial e o problema patriarcal. É uma semelhança formal, e talvez as soluções, essas duas, sejam soluções que são diferentes apenas porque elas têm diferentes formas. O pensamento da diferença sexual, que é apresentado, entre outros, mas mais favoravelmente no texto da Braidot, que é a posição que ela mesma abraça, é um pensamento que tem enfim, várias representantes, né, incluindo a Adrienne Rich, incluindo a Helene Cixous, incluindo a Lucille Garay, que entende que a diferença sexual é justamente aquilo que fica impensado no patriarcado. A diferença sexual é justamente aquela coisa que não pode ser uma diferença, que é colonizada de falogocentrismo, ou seja, da centralidade do falo, que é a centralidade do logos, que é, portanto, essa centralidade da palavra, da articulação, do argumento, e que imprime uma certa autoridade formal, de novo, aquilo que é considerado patrimônio masculino, falogocentrismo, associação entre o falogo, e que encobre a diferença como uma estrutura patriarcal, uma compulsoriedade da supremacia masculina. Um fato natural, como diria a própria Wittig, que no texto dela justamente insiste, né, no primeiro texto, né, a categoria de sexo, ela insiste
que a diferença sexual é precisamente uma ideologia no sentido de um disfarce que faz com que sejam alguns corpos carimbados, decalcados como mulher, e que com isso promove a categoria de sexo. Então, por trás dessa naturalização do patriarcado para Wittig, não tem a diferença sexual. A diferença sexual é o nome do problema. Mas do ponto de vista do pensamento da diferença sexual, o que o patriarcado faz é justamente implementar, promover, instaurar, manter um encobrimento dessa diferença. A estrutura patriarcal é uma estrutura que não permite que essa diferença aflore. Não permite que essa diferença faça a diferença enquanto diferença. Ela simplesmente se transforma numa espécie de supremacia. Uma espécie de, enfim, uma espécie de estrutura hierárquica compulsória que não deixa a diferença aparecer. E essa diferença hierárquica é que faria com que justamente o patriarcado se apresentasse como uma estrutura natural que faz da supremacia masculina. E aqui a gente tem que pensar também na supremacia da estrutura heterossexualizada masculina, faz dela aquilo que é o único jogo e a única linguagem e o único pensamento possível. Então se trata de uma espécie de encobrimento da diferença por meio de uma identidade, mas essa identidade é exatamente a identidade masculina, patriarcal, falogocêntrica. É essa identidade que então sufocaria e encobriria a diferença. E a saída do patriarcado seria, portanto, no pensamento da diferença sexual, esse pensamento desenvolvido, elaborado, construído nos trabalhos de filósofas como Hélène Cixous, Éric Garay, Adrienne Rich e algumas outras, a Braidot cita até mais, seria então o pensamento de que a diferença sexual, para ela aparecer, ela teria que inaugurar uma outra iconografia, uma outra simbologia, uma outra linguagem, uma outra escritura, uma escritura feminina, uma outra forma de lidar com a linguagem e com a representação, um outro logo, uma maneira de arrancar o logos do falo, ou antes de entender que há um outro, há sempre um outro, há uma diferença, há uma outra versão das coisas, uma outra versão de tudo. Ou seja, o pensamento não é esse pensamento unificante, integrador, patriarcal, regido por normas masculinas, pelas normas do pai, mas há um outro poder, um poder que é sistematicamente
destituído pelas diferentes formas de patriarcado, um poder que é sistematicamente subordinado pelas diferentes formas de patriarcado. E aí, por exemplo, no patriarcado moderno, isso acontece bastante pelo controle institucional biopolítico do corpo das mulheres e que implica no controle do corpo de tudo aquilo que é desviante, de todos os corpos que desviam, que se transviam, esse controle ele faz com que o corpo se torne o corpo feito para uma heterossexualidade patriarcal, um heteropatriarcado que não é de verdade um hétero, porque não tem um hétero. O hétero não é entendido como um hétero, o hétero é entendido como uma subordinação e, portanto, não é entendido como não é um outro, é um anexo, um subordinado. Então, a subordinação feminina, ela é justamente aquela coisa que faz com que a diferença não apareça. Não tem um outro. Você tem um eu falogocêntrico e a sua sucursal, o seu satélite. E o que isso está encobrindo não é uma identidade de base, mas é justamente uma diferença. Aquilo que a Sisu chama de um contínuo lesbiano. É isso que fica ocultado pelos diferentes patriarcados. É como se os patriarcados eles sucedessem para uma conspiração contra essa diferença que de alguma maneira está marcada no corpo, mas não está marcada só no corpo. Graças ao corpo, isso marca uma escrita, um pensamento, uma linguagem diferente, que também não precisa ser exatamente aquela diferença anatômica, e isso é uma das principais armadilhas do pensamento da diferença sexual, porque se a gente entende que existe uma espécie de interioridade da diferença em relação ao heteropatriarcado, se essa diferença ela é anterior, então é como se essa diferença fosse uma marcação corporal e nada mais. Alguma coisa que está no corpo. E aí, evidentemente, se essa diferença sexual é que tem que ganhar voz para que se saia do patriarcado, se essa é a estratégia de emancipação, todo o fenômeno trans fica a um triz de ser colocado
sob suspeita, porque afinal de contas a diferença sexual pode estar flertando com a ideia de que anatomia é destino. E se a anatomia é destino, evidentemente a diferença marcada na representação estaria emergindo do corpo, emergindo, portanto, de uma diferença corporal. Uma diferença corporal que, é claro, vai ficar completamente imune às diferenças entre as mulheres, diferenças de classe, etnia, raça, etc. A Baridotti tenta pensar de um outro jeito a diferença sexual. Ela tenta pensar a diferença sexual de uma maneira que não está ligado a... que não permite que ela se resolva numa anatomia. A diferença é quase como um prelúdio a uma multiplicação de diferenças. O pensamento da diferença sexual seria, em certo sentido, o pensamento da diferença contra o patriarcado. Do âmbito sexual, se vocês quiserem, numa certa leitura do âmbito que para algumas pessoas é o âmbito do gênero, aí está a capacidade de resistir ao patriarcado. Não porque isso é subjacente, mas porque isso é, de alguma maneira, imanente ao patriarcado. Isso é produzido pelo patriarcado, mas é produzido e destruído pelo patriarcado. Produzido, melhor dizendo, produzido e submetido pelo patriarcado. Ele é produzido, ele é uma espécie de produção que é, então, reterritorializada nas estruturas da supremacia masculina. Então, a supremacia seria uma reterritorialização dessa diferença que subjacentemente, percebe, está ali sendo produzida. Então, portanto, essa anterioridade, ela é em parte colocada em xeque. Ou seja, a diferença sexual é imanente à sexualidade. A sexualidade produz, expressa a diferença. As diferenças, a multiplicação das diferenças. E quando você não tem mais essa anterioridade, aí você já se afasta dessa ideia de anatomia, já não é uma coisa corporal, anatômica, que faz o destino, mesmo para além do patriarcado. E aí, esse ponto aí está exatamente aonde acontece toda a discussão em torno das possibilidades de transfeminismo de um lado e o que se chama hoje TERF, ou terfismo, que é um feminismo dito radical que exclui as mulheres trans. Ou seja, o feminismo da diferença tem essa mácula, né? tem esse perigo. Mas é claro, perigo há em toda parte. A Baridotti tenta sair desse perigo justamente insistindo
que se trata de uma marca de produção de diferenças, a diferença sexual. É como se o patriarcado que reterritorializa nas estruturas de supremacia masculina a diferença sexual é um patriarcado que de alguma maneira não consegue suprimir a diferença. A diferença está lá. Então por isso que ela é o nome da solução, ela não é o nome do problema. A diferença sexual é justamente aquilo que precisava ser evocado para que as mulheres possam ser mulheres e deixem de ser, digamos, puxadinhos da estrutura patriarcal, muitas vezes cúmplices, muitas vezes que ganham com isso, mas sempre de alguma maneira vítimas desse arranjo. Então a diferença sexual talvez seja justamente o nome de onde está a emancipação. A emancipação aqui não é uma universalidade, é uma diferença. Emancipação não é afirmar o feminino, mas afirmar uma diferença, mas uma diferença que seja diferença mesmo, que vai envolver celebrar a escritura feminina e tentar procurar em que sentido que ela difere, ela faz com que qualquer masculino possa ser diferente, mas digamos assim, que essa diferença não seja confundida com simplesmente uma afirmação da supremacia. Então essa diferença portanto, o nome da reviravolta que é possível, que torna possível pensar alguma coisa para além do patriarcado. É como se fosse um insumo não anterior, mas imanente à construção de qualquer ordem sexual. Portanto, se trata de uma emancipação pela diferença, explicitamente pela diferença. Em contraste, a proposta da Wittig é uma proposta de pensar justamente que a diferença sexual, o sexo e a mulher o nome do problema. São categorias forjadas na opressão. A diferença sexual ela tem que ir junto com o patriarcado, tem que ir embora junto com o patriarcado. Portanto, não é mais uma universalidade masculina que teria, digamos, o comando, ou digamos, o projeto da insurreição, mas seria justamente essa universalidade lesbiana, essa sujeita lesbiana. Essa sujeita que é forjada pelas mulheres, e aqui é interessante que ser forjada pelas mulheres, em parte, é ser forjada por uma coisa diferente, que é as mulheres, ainda que a categoria mulher seja uma categoria de opressão. Dessa categoria de opressão surge, então, essa prática e essa subjetividade lesbiana, uma subjetividade que tem a ver com uma sexualidade que procura ser, que a ideia seria pensar de uma outra maneira, né? Pensar de maneira que
não tivesse uma cumplicidade com a dominação, mas que é forjada na luta e não é forjada, portanto, na opressão. Esse mulher é um carimbo que se faz sobre os corpos. A resistência disso é criar uma outra universalidade, não criar uma outra diferença. Uma diferença que seja mais diferença, mas criar uma universalidade que seja mais universal. Criar uma universalidade que seja mais abrangente. Ou seja, não é criar uma diferença por trás não é entender uma diferença por trás do sistema hierárquico, opressivo de dominação. Não é encontrar uma diferença subjacente, mas é encontrar uma universalidade subjacente. E essa universalidade não está na categoria sexo e, portanto, não está na diferença sexual, porque a categoria sexo é uma categoria opressiva, mas está num conjunto de outras práticas que são universais no sentido de que a sujeita lesbiana é universal. Então em certo sentido, é uma aposta para a universalidade, como eu estava dizendo, é um pouco poderia se comparar com a estratégia da transmodernidade do Dussel com respeito à estratégia colonial, aquele universal que nunca veio, né, aquele universal que ficou sufocado, aquele universal que não pôde aparecer, né. Então, nesse sentido é que a proposta da Wittig, ela apontaria para uma espécie não de diferença sexual subjacente, mas justamente de identidade que é a sujeita lesbiana subjacente. Não subjacente, mas construída na luta. Como a gente viu que na Braidot a diferença sexual também é construída na luta. Então, assim, também você pode pensar em anterioridade, você pode pensar também em imanência aqui, né? A imanência da sujeita lesbiana. Uma imanência que é uma consequência de uma espécie de atitude anti-sexo, antissexual, contra-sexual, se vocês quiserem, uma atitude que suspeita do sexo, né? Suspeita dessa categoria opressiva, né? Então, justamente, enfim, né, a receita seria pensar para além do sexo, das categorias do sexo. Aí o projeto da sujeita lesbiana é pensar, escrever, pensar e ter uma linguagem, pensar e ter uma prática que está fora dessa supremacia, que permite justamente algo mais do que uma constante referência ao sujeito masculino que a gente pode pensar no patriarcado moderno, que está associado a esse ego conquiro, ego cogito, ego extermino, de que fala o Ramon Grossfogel. Ou seja, se trata de criar um outro sujeito. E esse é o projeto, então, de uma outra universalidade. Não vou falar tanto da Butler e como ela faz no sistema de gênero, no plano de gênero, mas o que eu acho que o que a gente mencionou e que é interessante mencionar é essa crítica, essa ideia dessa nova universalidade. É como se aí ela estivesse dizendo
aí o sujeito não está dado na estrutura opressiva. O sujeito, em certo sentido, ele ainda tem que ser construído, né? E ele talvez seja construído sempre. E não há um sujeito universal da emancipação. Não há nenhuma universalidade, nenhuma diferença. Por isso essa crítica à ideia de que há um universal na sujeita lesbiana da Wittig. E aí, evidentemente, as coisas se colocam num outro termo, né? Porque você se pergunta quem é, aí um pouco toda a questão da agência se coloca. Talvez justamente a pergunta pela agência não seja a pergunta. Não seja a pergunta porque perguntar por isso seria perguntar por alguma coisa que de alguma maneira nos elude, porque está sempre de alguma maneira também se referindo a uma estrutura de supremacia masculina. Ou seja, a agência é pensada a partir do falogocentrismo. Então, talvez a pergunta pelo sujeito, se o sujeito é diferente, se a subjetividade é outra, ou se a subjetividade é de alguma maneira universal, mais subjacente, diferente da subjetividade masculina patriarcal, essa pergunta seja uma pergunta que também ela seria, digamos, uma tentativa, né, com a Lorde de usar os instrumentos do mestre para destruir a casa do mestre. Então, é aquela coisa, né? Qual é a casa, do que é feita a casa do mestre, como a gente estava falando, né? Que é também uma disputa que tem a ver com o que significa descolonizar, né? Então, nesse sentido aí, a gente vê também, de novo, mais uma vez, a semelhança entre a descolonização e a despatriarcalização, né? Mas essa disputa ela é interessante porque ela, em certo sentido, ela condensa talvez um certo conjunto de problemas. Eu digo, a disputa entre, digamos, uma postura com a postura da Baradotti, uma postura com a postura da Wittig, né? Sem pensar tanto na decorrência butleriana. Essa fricção ela é interessante porque talvez ela permite ver com muita clareza o que significa, o que significaria uma lógica de emancipação em geral, né? Pensando que a emancipação tem estruturas muito diferentes entre si, né? A Irigaray, no entanto, pensa que a diferença sexual ela tem uma prioridade com respeito a toda a emancipação, porque se trata sempre de ter, digamos, e aqui tem um aporte deleuziano importante em diálogo com a Baradotti, porque se trata de justamente afirmar uma diferença. Então não é tanto um pensamento de emancipação, mas é um pensamento que está mesmo por trás de toda dificuldade da emancipação, porque a dificuldade da emancipação é que ela é já sempre talvez pensada em termos de uma identidade a ser construída num projeto universal, etc. Então a diferença ela marca, e a diferença sexual ela é uma marca da bifurcação, da disjunção, do desverso, da impossibilidade mesma de uma unidade.